Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. Terceiro fascículo da réplica do racional superior. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto. Imunização racional, terceiro fascículo. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A degeneração. Fator natural da natureza em decomposição. Então, o espiritismo surgiu na Terra, porque a humanidade, para ver se acertava, sempre viveu em multiplicações de experiências e sempre por acertar e nunca encontrando o certo, por tudo ser uma deformação, num progresso de degeneração. E por isso, tudo que se multiplica enfraquece, degenera, diminui e desaparece. E a humanidade, nesse estado de decomposição, de deteriorização e de poluição, nunca poderia encontrar o certo. As experiências sobre esse ponto de vista tinham mesmo que ser um fracasso, como está aí. O fracasso de tudo, fracasso espiritual, físico, moral e financeiro, devido imperar a degeneração de tudo. Hoje parece que é uma coisa, amanhã é outra, e por isso tudo muda, e todos mudam de forma e maneira de pensar, obedecendo à lei orgânica da degeneração. Hoje é semente, amanhã é flor e depois o fruto. Depois verde, depois de vez e depois maduro. E depois podre e depois o que era? Nada, obedecendo à lei da degeneração e decomposição de uma natureza deformada. Então as experiências não podiam encontrar o certo numa degeneração desta forma, em que tudo vai a caminho de extermínio pela degeneração. Como o espiritismo, que a pessoa conhecer a lei da gravidade deformada, julgava que no espiritismo ia encontrar todas as soluções desejadas, por não saber o que queria dizer a palavra espiritismo. Porque se soubesse o que queria dizer a palavra espiritismo, via logo que espiritismo é uma coisa em experiência e chegaria à conclusão das demais experiências, que o fim das experiências é nada ser, por se desenvolver em tudo a degeneração do ser e dos seres. E por isso no espiritismo e nas demais coisas nunca encontraram uma base consciente, racional, e nem uma lógica fundamental de definição consciente e positiva da verdadeira solução da origem da humanidade. E assim o espiritismo é uma experiência como outra qualquer, sem base e sem lógica. Um corpo sem fundo, sem princípio e sem fim, porque nunca souberam o seu princípio e o seu fim. E por tudo ser uma evolução e progresso de degeneração dentro dessa deformação, é que o Espiritismo criou esse êngodo de histórias e contos filosóficos, uma infinidade de pontos diferentes. Quer dizer, cada qual querendo ser melhor um do que o outro e criando nomes sugestivos, títulos sugestivos, lendas sugestivas, histórias sugestivas,
para adquirir adeptos e explorar de modos e formas as suas conveniências comercialmente, com vendas de livros de historiadores com um ponto de vista financeiramente comercial, e cada qual explorando ao seu modo, criando e inventando uma infinidade de modos e maneiras de praticar o espiritismo. Então, criaram a magia filosófica e científica, que é o espiritismo científico, tudo de criação imaginária de intuições elétricas e magnéticas, de aspiração elétrica e magnética, a imagem elétrica e magnética, as duas forças negativas da deformação, as duas forças do progresso da degeneração, as duas forças da destruição dos seres, as duas forças causadoras de todos os males, as duas forças cientes, por serem desreguladas, as duas forças do desenvolvimento aparente, as duas forças da lapidação da humanidade. Então, a humanidade, regida nestas condições, nunca poderiam encontrar o certo. Estavam subordinados a uma consciência negativa e viviam à procura da positividade sem encontrar, devido serem seres em degeneração. Então formaram outra espécie de espiritismo, que é a magia negra, dos negros, o preto e o encarnado, e a magia filosófica e científica dos brancos. Assim, a magia negra, nas mesmas condições, e daí as confusões generalizadas nesses meios e em todos os meios, por tudo obedecer à lei da gravidade, que é a completa desregulagem das duas energias, elétrica e magnética, por imperar a poluição pelo progresso da degeneração, tudo indo a caminho do extermínio. E o mais interessante é que ninguém sabia a causa e o porquê tudo assim era, e vivendo a humanidade de ilusões e de esperanças, e a multiplicação dos fracassos sobre todos os pontos de vista, e a multiplicação das confusões em todos esses meios, e os iludidos, todos indecisos, e os desiludidos, à procura da verdade das verdades. E por isso a humanidade tinha que viver como vivia, duvidando de tudo e de todos, desconfiando de tudo e de todos, por tudo isto ser falso, como tinha mesmo que ser, por se tratar de uma deformação num progresso de degeneração. Então, ficando a humanidade às tontas, onde eu vou encontrar a verdade? Onde está a verdade? Porque tudo que existe é vazio. Não encontramos base, não encontramos lógica. Onde está a verdade? E por não encontrar, o desequilíbrio e o desespero da humanidade. E assim vejam quanta agonia e quanto sofrimento dentro deste encanto. E assim, agora, chegando ao conhecimento de todos o que procuravam, a solução real da definição da origem da humanidade, do porquê ser um animal racional e do porquê da existência desta deformação racional, encontrando a solução real vindo todos esses esclarecimentos do mundo racional, que não podiam surgir na mente de quem estava ligado e preso nessas duas energias, a elétrica e a magnética, que só tinham a evolução material, o progresso somente da matéria. Agora a cultura racional, vinda do mundo racional,
para o animal racional, nela está a solução desta deformação racional, a solução da humanidade, que vão saber o porquê assim ficaram e como vão deixar de assim serem, e assim vejam que tudo que teve o seu princípio tinha que ter o seu fim, e assim chegando o fim do espiritismo, porque experiência, experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não. Então, todos são espíritas, invisíveis e em matéria, porque este mundo deformado é uma coisa só. Então, tem os habitantes do espaço que são espíritos. O mundo da deformação é o mundo das experiências. Todos vivendo em experiências, por não conhecer a sua verdadeira origem. Tanto faz os habitantes do espaço como os habitantes da Terra, todos iguais por ser da mesma natureza em categorias diferentes. Os invisíveis que são do espaço e o visível que é de matéria. Então todos são espíritas, porque todos vivem de experiências, na incerteza de tudo, na expectativa de tudo, experimentando para acertar ou não. Então o mundo espiritual e o mundo material, todos confusos. E daí a multiplicação das confusões no limiar da vida espiritual e material. E assim este encanto teve o seu princípio, tinha que chegar ao seu fim. Nos livros de cultura racional vão saber e conhecer a origem e o que deu causa a este encanto, o princípio do fim do mesmo e de todos os seres feitos. Portanto, está na Terra a verdadeira, real solução racional deste mundo e da humanidade, a solução real que tudo é de origem racional, e somente a origem é que podia esclarecer o porquê desta deformação racional. Porque se existe esse mundo, é porque existe o outro que deu consequência a este. Se existe o filho, é porque existe o pai, a causa do filho. Então, do mundo racional é que veio toda a solução real, racional, do princípio e do fim deste encanto pavoroso, que todos aí vivendo apavorados com tudo e com todos, devido à desregulagem e desequilíbrio de tudo. Então, o mundo racional é que deu causa a esta deformação racional. Então, agora o mundo racional esclarecendo a todos qual foi a causa e os motivos e o princípio desta deformação racional. Então, na cultura racional vão encontrar esse conhecimento básico por ser racional. Toda a solução perfeita e o fim desta degeneração, que ninguém suportava mais ser como são, sofredores e mortais, e ninguém solucionava, porque na podridão ninguém podia encontrar solução. Como é que um podre pode dar solução na sua vida? Pois se está podre sem solução. Porque matéria é uma coisa podre, e por isso é matéria, fétida e nojenta. E por isso, podre, nenhum nunca pôde saber o porquê em vida. E por ser podre é que se acaba. Por ser podre é que se degenera, de pior para pior, por ser podre. Se assim digo, é porque é preciso saber o que são e sentir o que são, pois o podre nunca pôde saber o porquê era podre. Porque se o podre soubesse, ele deixaria de ser podre. Então, nesta podridão, que a ilusão é um dos maiores brilhantes da vida,
e assim todos iludidos aparentando o que não são, sendo podres em vida, pois se matéria é podre e querendo tudo ser, como provado está que nada são. Então, dentro desta podridão, criavam e inventaram todas essas ornamentações para ver se a podridão se tornava mais tragável e mais suave, com todas essas ilusões, invenções, de toda maneira, de toda espécie. Artes e mais artes, filosóficas e científicas, para ver se todas essas ilusões seriam o remédio para suportar a podridão e viver de sonho e de ilusões, para não ter tempo de pensar o que são, nem o porquê que assim são. E daí surgindo a vaidade, os sonhos, a esperança do podre, sonhador de grandezas aparentes, e por ser aparente tudo se acaba. Então, forjaram essa vida de sonhos e ilusões para poder suportar a podridão. São tão podres que certas horas costumam ter nojo de si mesmos. Então agora os podres em vida vão deixar de ser podres, porque aí está a cultura racional, a solução dessa podridão, por todos voltarem ao seu mundo de origem e deixarem de ser podres, como são, para serem puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim está aí a verdade das verdades, o ponto final e real da humanidade, nesta vida de sonhos, nesta vida de... Quem sonha está variando, e quem está variando é um desequilibrado. Quem é desequilibrado é um inconsciente, e quem é inconsciente é um louco. Então o mundo da podridão é um hospício, é uma casa de loucos com aparência de bons, e por isso todos diferentes, por todos serem doentes, cada qual variando de acordo com o seu estado de enfermidade, que é o desequilíbrio.